Pronto, vou ver se melhora. Senão eu tiro o filtro de vez. Então me fala, o que você sente, quando que começou essa ansiedade? Fala um pouquinho da tua história para nós. Então, a minha ansiedade vem de muito tempo, só que eu não sabia que era ansiedade, né? Eu já venho sentindo alguns sintomas, só que Quais para mim, dor no corpo, dor de barriga, dor de cabeça constante. Aí as últimas 2 semanas que, tipo assim, eu tive mesmo, né? Que eu percebi que era a ansiedade mesmo, que foi quando deu o aceleramento no coração, que eu sentia mais, tipo assim, acelerando do que eu mesmo parada ou se movimentando, ou conseguia ouvir o meu coração batendo, de muito forte que foi. Então, assim, começou a tremedeira, as costas começou a esquentar, ânsia de vômito, mão gelada, suando. A respiração acelerada, né? Isso, a respiração acelerada, a vontade de vomitar. Suando frio. Isso. Aquele nó na garganta, sem conseguir engolir alguma coisa, comer alguma coisa no momento que era, né, da refeição. E aí começou, aí que eu percebi que realmente já não era mais normal, era a ansiedade mesmo. Quantos anos você tem hoje? 36. E você começou a perceber, começou a ter sintomas com quantos anos? Na verdade, esse gatilho surgiu após a morte da minha avó, né? Tem uns 3 anos que ela morreu, né? Quando começou a pandemia. Não foi pelo Covid. E logo depois eu tive outra morte, 3 meses depois tive outra morte na família. Eu procurei, né, na época, tratamento, né, com o psicólogo, para poder fazer a terapia. Só que aí depois eu não tive mais como fazer. Aí eu falei assim, eu tava bem, me sentia bem, comecei a falar sobre a morte da minha avó sem chorar. Você era muito apegada à sua avó? Muito, porque eu fui criada com ela. Você foi criada por ela? Sim, eu fui criada por ela. Por que você foi criada por ela? E a sua mãe? Assim, a minha mãe me teve muito novinha, né? Com 15 anos. Então, aí a minha mãe teve que... Quem ajudou ela a cuidar de mim, né? Foi a minha avó, porque meu pai não me assumiu, né? Quando a minha mãe engravidou de mim. Então, a família, né, da minha mãe todinha, que foi a minha família. E seu pai não te assumiu na época ou nunca te assumiu? Não, ele não assumiu na época. Eu só conheci ele quando eu já tinha 13 anos de idade. Né? 13 quando anos. eu tinha 13 anos de idade. E aí, assim, para mim já não fazia mais diferença. Já não queria mais conhecer. Porque para mim, meu pai e minha mãe, né? Eu sempre falava assim que eu tinha 2 mães, que era a minha mãe mesmo e a minha avó. Né? E hoje, que até hoje eu vivo meu avô, que é o meu pai. Então você não tem relacionamento com seu pai hoje? Eu conheço tudo, mas eu não tenho relação mais com ele. Nunca tive boas relações com ele, apesar de conhecer tudo, saber onde mora, conhecer, mas para mim não fazia assim diferença. E você lembra, Luana, quando você lembra alguma coisa da sua infância em relação a quando você tinha de 0 a 10 anos, se você passou por algum momento, assim, algum momento, você lembra de algumas coisas assim, de uns filmes mais ruins, assim, da sua vida? Sim, eu tenho algumas lembranças, né, quando a minha mãe decidiu, né, sair da casa da minha avó, que foi para mim assim, na época eu não entendia. Eu achava que ia ser muito bom ir morar com a minha mãe e com a família, com a pessoa que ela conheceu depois, né? Então, assim, até meus 6 anos eu morei com a minha avó, com o meu avô, e depois eu fui morar com ela. Mas eu achava que eu ia ter, assim, aquela família, né? Eu lembro que eu ia ter aquela família. Tanto que eu chamava meu ex-padrasto de pai até os 10 anos. Aí daí pra frente eu já não chamei mais. Você tinha uma relação boa com o seu Porque padrasto? tinha uma relação boa, até melhor, assim, tudo que eu queria, eu pedia pra ele, eu não pedia pra minha mãe. Então, Né? Porque ele ouvia mais eu do que a minha mãe, né?
Então, tudo que eu queria, ou minha mãe queria, minha mãe falava, fala com ele, aí ele acabava me dando. E você, com 6 anos, você foi Mas morar com... a minha mãe e meu padrasto. Você saiu da sua avó e foi morar com sua mãe. Mas você não... Isso. E Ah, lá era um ambiente fechado, e com a minha avó já era mais solta, né? Que vó tem aquela coisa, pode brincar, pode fazer o que quiser. E com a minha mãe já você não não era se assim. adaptou muito bem. Eu tive que aprender, na verdade, Entendi. né? Eu tive que aprender a ficar mais trancada dentro de E quem que casa, quando eu cuidava comia de algumas coisas. você com 6 anos? A É sua mãe minha, deixava você com alguém ou ela ficava em casa? ela não trabalhava, era ela mesma que cuidava. Não, não trabalhava. Então, você teve que cuidar da sua mãe. Sim, O que mais que você tive lembra da cuidado sua dela. infância que você lembra assim de um filme ruim? Assim, de coisas ruins, eu lembro até quando eu morava na casa da minha avó mesmo, a questão de que eu via muita briga com meus tios, né? Porque na época eram usuários e tal, e eu lembro da minha avó e meu avô batendo neles. Esse filme aí eu lembro, eu tenho na minha mente, que era eu e minhas duas tias caçulas, né? Ficavam junto, trancadas dentro do quarto, com medo, e a gente ficava. E eu sempre fui muito curiosa, botava o olhinho lá para poder ver o que estava Você sentia acontecendo. muito medo? Sim, muito medo. Muito medo. E aí eu só ficava lá olhando, né? O que estava acontecendo. Aí várias vezes eu via meu avô e minha avó batendo neles, né? Porque naquela época também não era igual hoje, assim, para poder. Os usuários era mais escondido, né? E aí eu via minha avó e meu avô eles não aceitavam. Eles batiam mesmo. Então, você escutou a minha introdução aqui, né? Você escutou, né? Eu falando Aham, sobre da onde vem a ansiedade, né? Então, escutei. olha como sua história, né? Da onde que vem sua ansiedade? A maior parte da sua ansiedade vem daí. Você já teve uma rejeição lá, né? Na barriga da sua mãe já teve rejeição, eu acredito, porque seu pai não aceitou você, não foi? Então e provavelmente ele deve ter verbalizado isso perto da sua mãe, e você na barriga da sua mãe você ouviu, Foi. porque a criança ouve tudo, sente tudo. Então você já tem a rejeição do pai. Agora você verbalizou, né, que você não quer saber tudo, mas dentro de você tem um buraco muito grande aí dentro, né, que no fundo você queria ter esse pai perto de você, né? Você está só rejeitando, mas no fundo não é isso que você quer. Porque por pior pai e mãe que a gente precisa se sentir amado, né? E amar eles também, né? Então tem a questão da rejeição. Então você passou medo lá quando você nasceu, que você já não tinha, você tinha o abandono do pai, você já teve esse medo. Aí a sua mãe deu para sua avó, né? Por mais sua avó cuidou. Então já teve isso também. Com certeza você deve ter passado por essas duas coisas que eu falei: insegurança, né? Medo. Você se sentiu em perigo, o que vai ser de mim, para onde eu vou, né? Então, no inconsciente, isso foi registrado. Então, vocês viram a história dela, né, gente? Então, tá bem claro, né? Quanto medo e quanta insegurança que ela viveu, né, nessa história que ela contou para nós. E o medo tá, assim, muito claro, né? Então, toda vez que você tem perigo, ela se sentiu em perigo, quando ela viu as brigas, e deve ter muito mais coisa. Quando a gente faz a terapia TRG, a gente tem uma técnica que a gente usa, que a pessoa vai lá no inconsciente. Então, ela vai começando a lembrar de coisas que ela nem imagina que ela sabe. Ela nem imagina. Então, ela vai começando a lembrar. Então, isso que ela está lembrando que ela falou, mas com certeza tem muito mais coisa aí que ela deve ter ouvido, que ela deve ter visto. Então, ela teve situações de medo, de perigo e de insegurança que hoje se inscreveu no corpo dela e hoje, depois de adulta. Então, para vocês verem na prática como é que a ansiedade se dá muitas vezes, né? A história da Luana foi bem o que eu falei, medo, medo. Então, o que eu queria falar sobre, se a Luana não conseguir entrar mais, ela vai me ouvir, né, Luana? Tem que trabalhar todo. O que a gente vai fazer? A gente vai reprocessar todo esse passado, toda essa rejeição que está aí nela, todo esse medo que ela viveu. Nós temos que fazer o quê? Reprocessar. O que é reprocessar? É reestruturar esse
passado dela, tudo que ela viveu, para ela conseguir dissolver esses traumas que ela tem. E aí, automaticamente, essa ansiedade vai diminuir. Porque se ela não cuidar disso, com certeza ela vai evoluindo, evoluindo, ela pode evoluir para uma síndrome do pânico, para uma depressão. E se associada a um estresse, pior ainda mais, porque estresse e ansiedade levam a uma depressão.